Bom, para esse primeiro programa, eu criei uma função chamada soma dígito fatorial, onde eu envio uma variável do tipo valor que é recebida pelo usuário. Essa variável que é do tipo inteiro, ela vai funcionar nessa função dividida em duas partes. Uma primeira onde vai fazer o cálculo do fatorial e a segunda onde vai separar e somar os dígitos desse número fatorial. O exemplo que o programa dá, o valor que ele envia é 4 e o retorno deve ser 6, porque é a soma do fatorial de 4, que é 24, 2 mais 4 seria 6. Então, primeiro, o valor 4 ele é jogado aqui dentro do laço for, como o valor máximo em que o i tem que igualar. Então, a gente tem um i iniciado em 1, em que ele vai incrementar até chegar no valor que a gente tem, ou seja, 4. Então, o fatorial, que primeiramente vale 1, ele vai começar a ser incrementado. Então, ele é 1 vezes 1, depois ele passa para 1 vezes 2, depois ele passa para 2 vezes 3, e por fim ele chega em 6 vezes 4, que dá o fatorial de 4, que seria 24, porque o i chegou em 4, ou seja, o i ficou igual ao valor. Portanto, o laço for parou. Após isso, ele vem para o laço while, que ele vai acontecer enquanto o fatorial ele for diferente de zero. E aí aqui como funciona? Eu tenho uma variável do tipo chamada soma dígito do tipo inteiro, que ela inicia como zero. Essa variável vai ser armazenada a soma dos valores fatoriais em que eu divido por 10 e pego o resto. Então, como a gente tem aqui como exemplo o 24, ele vai fazer 24 dividido por 10 e pegar o resto dessa divisão, que seria 4, e armazenar, que é justamente o último dígito de 24. Após isso, para ele variar o valor de fatorial, ele vai fazer fatorial dividido por 10, que seria 2,4, mas como a nossa variável fatorial está do tipo inteiro e não de um float, ele vai armazenar só a parte inteira desse número, que seria 2. Como o 2 ainda não é igual a zero, ela vai repetir mais uma vez. Vai fazer 2 dividido por 10, armazenar o resto, que é 2. Depois o fatorial vai fazer 2 dividido por 10, seria 0,2. Ele armazena só a parte inteira, ou seja, 0. Como o fatorial é igual a 0, o while para de acionar, o laço ele é interrompido. E aí nesse momento aqui na variável soma dígito, a gente tem a soma dos dois valores que ele pegou. Então, o nosso valor 2 e o nosso valor 4, cuja soma é 6. Ele retorna essa soma para o programa e ela é impressa. Nesse segundo programa, ele deve contar quantos valores pares e quantos valores ímpares a gente tem dentro de um vetor. Então eu dei primeiro o nosso vetor exemplo aqui, que é um vetor bem simples de 5 termos, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí eu fiz a função chamada par-ímpar-vetor, onde eu envio o meu vetor, a quantidade de elementos que ele tem, e ainda passo mais duas variáveis por referência para a função. O for, que ele vai percorrer todo o índice do vetor, então ele vai passar elemento por elemento, e aí dentro desse for ele vai ter um if-else, e esse if tem como condição verificar se o índice daquele vetor dividido por 2 tem resto igual a zero. Porque se o índice tiver resto igual a zero, isso significa que ele é par. Ou seja, se o if for satisfeito, for verdadeiro, a gente adiciona sempre um valor à variável par. Então a gente vai incrementando a variável par que foi passada como referência. Se o if for falso, isso quer dizer que a variável é ímpar. Então a gente vai adicionando a variável ímpar. Ao fim do decorrer desse laço for, a gente vai ter em cada variável aqui do começo da main a quantidade de valores pares e a quantidade de valores ímpares nesse vetor de exemplo. Bom, no terceiro problema a gente tem que fazer uma função que receba um vetor de reais e retorne a média deles. Para isso eu fiz a função chamada média vetor, onde eu vou enviar a ela por referência o nosso vetor do tipo float e o tamanho, a quantidade de termos que esse vetor tem, que está definido aqui já na nossa main. Dentro dessa função, eu vou ter novamente um laço for. Esse laço for ele vai percorrer todos os índices do vetor e ele vai calcular o total da soma. Então ele vai ter o total, cada vez que muda o índice do vetor, ele vai fazer o total anterior mais esse novo índice do vetor. Ao final do laço for, depois de ele ter percorrido todos os índices do vetor, a gente vai ter o total dessa soma. E para calcular a média é muito simples. Eu peguei aqui uma variável do tipo float chamada média, onde eu armazeno nela, eu atribuo o valor total dividido pela quantidade de termos do vetor que eu também passei para a função.
E aí eu retorno nela, na própria função, a média, onde eu imprimo depois na minha main. Bom, para essa quarta atividade, a gente tinha que calcular o desvio padrão de um vetor. Eu tenho aqui o meu vetor de exemplo, um vetor float com 5 elementos, 1, 2, 3, 4 e 5. Esse vetor eu enviei ele para a minha função chamada desvio vetor, onde eu envio o meu vetor v, a quantidade de elementos que ele tem, e ainda eu passo mais duas variáveis pelo método de referência, que seria o desvio população e o desvio amostra. Isso porque existem dois tipos de desvio padrão de um vetor, e aqui eu demonstro os dois. Dentro da função, antes de começar o cálculo em si do vetor, do desvio do vetor, né, a gente vai precisar de alguns outros cálculos. Então eu preciso antes deles da média, e para a média eu vou precisar da soma total dos elementos do vetor. Então, assim como na questão anterior, eu passei um índice for somando todos os índices do vetor, e depois, para tirar a média, eu fiz a média igual a soma total dividido por n. Após isso, eu fiz um segundo for, que é responsável por fazer o somatório. Então o somatório ele é um float que inicia em 0, e da mesma forma que antes a gente vai ter um for que ele vai percorrer os índices do vetor. E aí ele vai armazenar dessa forma cada índice do vetor, cada uma dessas versões dentro do somatório, basicamente sendo um somatório mesmo. Então a cada índice do vetor ele vai retirar da média e fazer ela ao quadrado, ou seja, multiplicando ela por ela mesma e assim armazenando dentro do somatório. Depois de ter percorrido todos os índices desse vetor, a gente vai ter toda a parte de somatório já calculada do desvio padrão. E aí aqui entra as duas diferenças. No desvio padrão referente a populações, o somatório ele é dividido apenas por n, enquanto para desvios padrões baseados em amostra, o somatório ele é dividido por n-1. Então eu decidi já mostrar as duas no meu programa. Para fazer o cálculo dessas duas variáveis, eu vou tirar o SQRT, ou seja, a raiz quadrada, primeiro para a raiz de população do somatório dividido por n, e para de amostra o somatório dividido por n-1. Como ele está por referência, ele já é alterado aqui na main, e eu já posso fazer a minha impressão dos valores. Bom, nesse quinto exercício a gente tem três funções, uma que imprime o vetor na forma normal, uma que imprime o vetor na forma inversa e uma que dá a média do vetor. Nas três eu enviei o meu vetor v e a quantidade de elementos que eles têm passando por referência. Para a primeira função, como ela deve imprimir o vetor de forma normal, eu simplesmente utilizei um laço for, que ele vai ir passando entre todos os índices do vetor e imprimindo cada um deles. Após isso, a gente passa para a função que vai imprimir o vetor inverso. Essa função ela funciona da mesma forma, né? É um laço for que vai percorrer os índices do vetor, só que ela tem que percorrer ao contrário. Então nela o índice ele vai iniciar por n-1, que seria a posição final do índice do vetor, né? E ele vai ser incrementado negativamente até que o i chegue em 0. Assim a gente vai imprimindo do final até o começo, fazendo a impressão inversa do vetor. E na terceira é o cálculo da média normal, que, como a gente já fez, a gente tem uma variável do tipo total e uma variável média. A gente faz um for que vai percorrer todo o vetor e vai somando cada índice para gerar o total da soma dos índices que a gente tem nesse vetor. Com esse total a gente calcula a média simplesmente fazendo o total dividindo pela quantidade de elementos que o vetor tem. Após isso, como todas as funções elas são do tipo void, elas já fazem dentro de si mesma a impressão do que o problema está pedindo. A gente tem um resultado final igual a esse. Bom, para o exercício número 6, eu declarei primeiro uma matriz 4x4 e enviei ela dentro da minha função matriz maior 10, que vai ser a função que vai verificar quantos valores maiores do que 10 tem dentro dessa matriz. Eu enviei a matriz e a quantidade de elementos na primeira posição dela. Dentro da função, ela vai funcionar de forma muito semelhante à do exercício 2, que falava sobre os pares e os ímpares. Então esses dois fors, eles vão percorrer todos os índices da matriz, né, variando primeiro o i e depois o j dentro de todos os i's que a gente tem, fazendo a variação passando por todos os elementos da matriz. Tem um if que verifica se cada elemento ele é maior do que 10. Caso seja, a gente tem uma variável soma que inicia em 0, que vai ser sempre acrescida de soma mais 1, ou seja, o que ela valia mais 1. Então a gente vai incrementando essa variável soma. Ao final de ter percorrido toda a matriz, o que a gente vai ter na variável soma é nada mais nada menos do que
a quantidade de valores maiores do que 10 que a gente tem nessa matriz. E aí é só imprimir esse valor. Bom, para esse exercício número 7, ele pede para a gente escrever o vetor união entre dois vetores de 10 elementos. Como ele não especifica se esse vetor ele deve ou não conter elementos repetidos, eu resolvi escrever logo os dois tipos. Para isso, então, eu chamo primeiro a minha função, chamada unirVetor, e eu passo para ela todos os meus vetores possíveis. O meu vetor A, que é o vetor de 10 elementos que eu tenho definido aqui em cima já, e a quantidade de elementos dele. O vetor B, que é o segundo vetor de 10 elementos, também é o total de elementos dele. Um vetor união total, contando com as repetições, que vai ter no máximo 20 elementos. E um vetor união sem repetição, de tamanho até então desconhecido, que eu passo como uma variável usando o método de passagem por referência para a função. Aqui em cima a função ela vai receber todos esses valores e a gente vai ter uma cadeia de fors que vai fazer todo esse processo. Então logo nesse primeiro for eu vou ter o meu vetor união total no índice i recebendo os valores do vetor A. Ele recebe todos os valores, pois o for vai fazer ele percorrer todo o índice do vetor. O segundo for ele vai fazer o mesmo, só que agora a diferença é que o índice do vetor vai ser A mais I, pois ele vai continuar o vetor total da onde parou e agora armazenar todos os valores de B. Esse terceiro for ele serve para a gente fazer a separação entre o vetor união sem repetição e o vetor união total, para que na hora de escrever eu possa ter os dois e conseguir trabalhar com os dois de forma separada. Então aqui ele vai armazenar no vetor união sem repetição todos os valores que tem no vetor união total. Nesse último for, e o mais complexo deles, ele vai eliminar todos os elementos repetidos que tem no vetor união sem repetição, até então, já que ele recebeu todos os valores do vetor união total. Primeiro aqui então a gente tem um for, que ele vai percorrer todos os índices desse vetor união sem repetição, até que o i seja menor que o tamanho que a gente recebeu da main, que inicia em 20. E ele vai incrementando o valor i. Dentro desse for, a gente tem um outro que ele vai servir para verificar, junto com os ifs e elses dentro dele, se o próximo índice desse vetor ele vai ser repetido ou não. Por isso ele é bem diferente na sua constituição e ele não vai incrementar nenhum valor diretamente aqui, somente dentro dele depois. Dentro desse for, então, a gente tem o if, que ele vai verificar se o vetor união sem repetição na posição j, que vai iniciar como j sendo i mais 1, ele é igual ao vetor união sem repetição na posição i. Caso ele não identificar essa repetição, o valor j ele vai variar de acordo com o else. Agora, caso haja a repetição dos elementos, é aberto um outro laço for, que dessa vez ele vai ficar responsável por excluir os valores repetidos dentro desse vetor, já que ele tem uma variável k que vai sendo incrementada e essa variável k ela vai sendo substituída. Então se a gente tem aquele elemento que é repetido e ele vale k, ele vai substituir pelo próximo elemento para fazer a verificação de novo. Cada vez que ele identificar um elemento repetido, ele vai diminuindo o tamanho do vetor, já que o vetor está ficando cada vez menor. Passado todos os índices do vetor, ele vai ter identificado todos os repetidos, fazendo a exclusão destes valores e diminuindo o tamanho máximo desse vetor. A partir daí, é só a gente retornar para a main, e como eles foram passados por referência, a gente pode fazer por lá a impressão de todos esses vetores, tanto os vetores que estavam no sistema, o vetor A e o vetor B, quanto os dois tipos de vetores uniões que a gente considerou, o que gera uma saída igual a essa. Bom, no exercício número 8, ele pede para a gente fazer vários procedimentos e estabelecer uma função para cada um desses procedimentos. O primeiro deles seria ler uma fração. Para isso eu criei uma variável ler fração e já enviei o meu numerador da fração p e o denominador da fração p e o numerador da fração q com o denominador da fração q também, tudo por referência para a minha função. Aqui nessa função, basicamente, o que ela faz é pedir para o usuário inserir o numerador e o denominador de cada função e depois ler elas com um scanf e imprimir ela de volta para o usuário ter certeza do que ele escreveu. Ela fica armazenada direto na main, já que ela foi passada por referência. Ele pede para eu fazer uma função que simplifique essa fração que a gente recebeu na função de cima.
Para isso eu enviei da mesma forma os numeradores e denominadores por referência para essa função. Dentro dessa função, o que ela basicamente vai fazer vai ser usar laços do tipo while para identificar o máximo divisor comum das respectivas frações, tipo P e tipo Q. Após ter encontrado utilizando variáveis auxiliares, eu armazenei os valores desses MDCs em duas variáveis do tipo MDC e basicamente, como foi passado por referência, eu alterei todos os valores de numeradores e denominadores que a gente tinha, fazendo a divisão deles pelos seus respectivos MDCs. A próxima função é a função que vai somar as duas frações que a gente tem. Então eu enviei os valores dos numeradores e denominadores da fração P e da fração Q, que já estão simplificadas, né, o que facilita um pouco a soma. Enviei eles dessa vez sem ser a passagem por referência, porque a gente não quer alterar eles. A gente só quer obter a soma entre a fração deles. Dentro dessa função de soma, o que ocorre dentro dela é na verdade bem simples. A gente tem o denominador da soma e o numerador da soma, e a gente vai atribuir a eles basicamente os cálculos padrões que a gente faz matematicamente para se fazer a soma de uma fração. Então o denominador, eu multipliquei os denominadores, e na soma eu multipliquei o denominador da função Q com o numerador da função P, e o denominador mais o denominador da função P com o numerador da função Q. Basicamente é fazendo a multiplicação em x e depois a soma dos elementos. Ainda para ter a versão real, já que eu queria imprimir das duas formas, tanto na forma fracionária quanto na forma do valor real desse resultado, eu passei eles para um case de float para que eu conseguisse fazer essa divisão e armazenar no resultado soma aqui e poder imprimir depois. A subtração ela vai funcionar da mesma forma que a soma. Eu também enviei todos os parâmetros sem ser por referência. E aqui embaixo nela o que ocorre é bem simples. É basicamente a mesma forma que antes. A diferença é que agora a conta que a gente vai fazer vai ser uma conta de subtração, como o próprio nome dessa função já diz. O produto também, a gente vai acabar enviando eles da mesma forma que as últimas, né? E lá a única diferença em relação às outras é que agora, como é o produto de duas frações, a gente vai multiplicar eles em linha reta, o que deixa o processo muito mais fácil. E por último, o quociente ou a divisão das frações, ela vai ser enviada por parâmetro da mesma forma que os anteriores, que o produto, a subtração ou a soma. A única diferença é que agora, como ela é uma divisão de frações, para a gente fazer essa multiplicação, a gente tem que inverter uma das... A gente pode inverter uma das frações e fazer a multiplicação entre elas. Sendo assim, ao invés de ser denominador vezes o denominador, a gente vai fazer o denominador do P multiplicado com o numerador do Q e o numerador do P multiplicado com o denominador do Q, obtendo da mesma forma que as anteriores uma fração, passando por tipo float, exibindo tanto a forma fracionária quanto o resultado em valor real, o que no final vai dar uma saída parecida com essa. Bom, o exercício de número 9, ele não pedia que fosse feito funções, então eu resolvi fazer dentro da main mesmo. A única coisa que ele pedia era que eu exibisse os valores, o tamanho dos bytes e o endereço de memória de três tipos de variáveis diferentes, uma do tipo int, float e char. Então eu defini cada uma das variáveis aqui no começo, né? Eu atribuí valores a ela. A minha variável do tipo int eu dei 7, a do tipo float eu dei 4.25 e a char eu coloquei a letra A. Primeiro eu fiz a impressão dos valores, utilizando normalmente somente o nome dessas variáveis e as respectivas letras que são necessárias, né? D para fazer a impressão, o D para inteiros, o F para floats e o C para char. Para imprimir os tamanhos, o próprio problema falava para usar a função sizeOf, que é a função que ela vai dar o valor em byte de uma certa variável, de um certo tipo de variável. Então, como todos esses daqui eles vão ter resultado em inteiros, eu deixei tudo em %d mesmo. Para os endereços de memória, ele pediu o endereço em inteiro e em hexadecimal. E aí eu coloquei eles aqui em inteiro e hexadecimal respectivamente, né? O e comercial aqui para indicar que eu estou querendo
mostrar o endereço de memória e não o meu valor em si. E aí aqui para os inteiros eu deixei 1%D e para os hexadecimais eu deixei 1%P, que é a anotação para ponteiros, né, para endereços de memória mesmo. E aí, colocando o programa para rodar, a gente vai ter uma saída desse tipo. Bom, no programa de número 10, era pedido para que eu fizesse uma função que retornasse a parte fracionária de um número e a parte inteira desse mesmo número. Então, foi o que eu fiz. Eu declarei aqui um número do tipo float. Eu dei para ele o valor de 4.623. E eu declarei duas variáveis já, a fracionária e uma float chamada fracionária e uma int chamada inteiro, que vai ser referente só até a parte inteira do número. No caso, ela vai ter que pegar o 4 e a fracionária vai ter que pegar o .623. O próprio problema já dava o tipo de protótipo que eu deveria usar nessa função, então eu fiz ele com base nisso. Aqui dentro, basicamente o que eu fiz, como eles estavam passando por variável, né, por referência, eu utilizei essa referência e eu fiz um typecasting no valor que tinha, então eu defini para que ele me desse, na variável de tipo inteiro, ele armazenasse só a parte inteira do número, e na fracionária eu fiz o valor total do número, no caso 4.623, menos a parte inteira do número, o que vai me resultar só na parte fracionária. E aí, como os valores eles estavam passados por referência, eles já foram também alterados aqui na main, e aí é só eu fazer a impressão destes valores. Bom, no exercício 11, ele pedia para fazer uma função que verifica quantos valores negativos tem dentro de um vetor. Então eu defini já um vetor do tipo float, de 5 elementos, com diversos elementos, entre eles o zero, o número com vírgula e números negativos, para testar mesmo a eficiência. E aí eu chamei a função para ela retornar um valor dentro de uma variável chamada quantidade de negativos. O protótipo da função dessa daqui também era dado pela questão, então o protótipo era esse e eu fiz com base nele. Então, passando para a função, dentro dela a gente vai ter um for, que ele vai funcionar de forma muito semelhante à questão dos pares e dos ímpares e à questão da matriz com os valores maiores do que 10. Só que aqui, dentro desse for, tem um if que vai verificar se o valor do elemento do vetor ele é menor do que zero ou não, ou seja, se ele é negativo. Se ele for negativo, a gente tem uma variável soma, que é iniciada em zero, que ela vai sendo incrementada. Tem uma diferença da notação, dessa vez eu usei soma mais mais, ao invés de usar soma é igual a soma mais 1, que nem usei nas outras, mas no fim é a mesma coisa, ele vai retornar o valor depois de ter passado por todo o laço, ele vai retornar o valor da soma vai ser atribuído à variável de quantidade de negativos, que por fim vai ser impressa no nosso printf. Bom, na tarefa extra, o exercício número 12, né? Ele pede para verificar se uma string ela ocorre dentro de uma outra string. Então aqui eu tenho os meus dois vetores de char, né, as minhas strings, onde eu tenho atribuído à string A o teste programa número 12 e na string B o programa. Eu tenho que verificar se a string B ela ocorre dentro de A, ou seja, se A contém programa dentro dela. Para fazer isso eu chamei a minha função, que eu chamei de encontraString, que ela está atribuída a uma variável de posição, já que ela vai retornar um inteiro. Dentro da função, o funcionamento dela, ele é todo descrito usando a aritmética de ponteiros, que o problema também pede. Então, cada passagem de índice que eu fiz nos laços while e tanto nos fors, eu usei a aritmética de ponteiros. Mas, basicamente, o que a função vai tentar fazer é primeiro encontrar a posição da primeira letra da string B dentro da string A. Então, se a minha string B começar com M, ele vai tentar encontrar M dentro da string A, e se ele encontrar, ele vai verificar se aquela string está completa, e se ele não encontrar, ele vai tentando de novo até ele achar ou até a string acabar. Aqui eu tenho um laço while, esse laço while ele vai ocorrer inteiro enquanto o índice da minha string ele for diferente de /0. Esse /0 é o que indica o fim da string, que é o que tem depois que termina todas as letras que eu adicionei
lá na declaração da string. Dentro desse laço while, a gente tem outros laços. O primeiro while aqui, o que ele vai fazer é justamente procurar a primeira palavra. Então ele vai sempre ter o índice i aqui variando, né? Sempre que ele não encontrar, sempre que a variável da string a for diferente do primeiro valor, aqui como só tem string b, ele vai pegar o valor de índice 0 da minha string, né? Sempre que esses números forem diferentes, o i vai variar e assim ele vai testando todos. Essa variável, esse laço while, ele só vai acabar em duas ocasiões. Ou quando ele acha um valor para a primeira posição, ou quando a minha string a ela acaba. E se a minha string a acaba, tem um if aqui embaixo que vai retornar o valor de -1, que é o que indica para o sistema de que se a posição for igual a -1, né, de que a string b não ocorre dentro da a. Caso ele ache, ele vai pegar o valor de i e ele vai atribuir a uma variável chamada posição da primeira letra. Após isso, inicia um outro laço while, que dessa vez tem como função verificar se o que vem depois dessa primeira letra continua igual. Então ele vai ir comparando cada valor da string A com cada valor que começa na string B. A string B agora vai começar a andar junto, por isso ele vai começar a variar tanto o i quanto o j. O i ele continua com o mesmo valor de lá de cima, então esse i ele é referente ao valor a posição da minha primeira letra, esse primeiro i, né? E aí a partir daí ele vai verificando. Esse while ele vai acabar com algumas condições, então ele vai acabar caso dê alguma diferença, né? Porque ele ocorre enquanto os dois valores forem iguais. Caso dê alguma diferença entre os valores, ele para de incrementar os dois valores. Ou se a string A chegar ao fim, ou se a string B chegar ao fim. Caso ele consiga terminar de percorrer, né, o j ele chega até o final, ele percorra toda a nossa string B, ou seja, se a nossa string B mais j, o nosso índice na posição j, ele seja igual ao final da nossa string, ele vai retornar a posição da primeira letra, que é o que eu decidi usar para indicar se a B ocorre dentro de A ou não, já usando isso daqui para indicar quando, em que posição que ela ocorre dentro da string. Aqui no nosso exemplo, a saída ficaria dessa forma. Bom, o último programa, que também é uma tarefa extra, ele consiste em usar a declaração, né, por ponteiros. Então eu tenho que usar os ponteiros A, B, C e D para escrever o A sendo um valor que o usuário envia, o B sendo também representando o dobro do valor de A, o C representando o triplo do valor de A e o D representando o quádruplo do valor de A. Para fazer isso, eu fiz um ponteiro apontar para o outro, então eu tenho a minha variável do tipo inteiro A, que vai receber o valor aqui do usuário, e eu tenho o meu ponteiro de B apontando para A, o meu ponteiro de C apontando para o endereço de B, e o meu ponteiro de D que aponta para o endereço de C. Depois, na hora de imprimir, eu só imprimi os ponteiros fazendo a multiplicação devido a que o problema pede. Então, para B, como ele deveria representar o dobro, eu usei o ponteiro B multiplicado por 2. Para o triplo, que deveria ser o C, o ponteiro C multiplicado por 3. E para o quádruplo, que é o D, o ponteiro T multiplicado por 4. O que resulta numa saída igual a essa.